Olá! Estamos ao vivo. Olá! Estamos esperando o Murilo chegar. Aí, o Murilo chegou. Pode pedir a solicitação, Murilo. Rafa entrou. Oi! Oi, Deixa e aí, tudo eu bem? aumentar seu som aqui. Tudo bem? Agora eu te ouço. Oi, tá dando pra ouvir Tudo... bem? Dá, aham. Tá até um cachorro no fundo. É, a dona Laika, essas horas eu vou falar. Não tem problema. Tá bom meu som pra você? Tá dando pra ouvir bem, sim. Legal. Pro pessoal que tá assistindo, tá bom imagem e som? Vamos colocando aí Tem nos bastante gente comentários. entrando. Uhum. Murilo, você consegue ficar um pouquinho mais longe? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Rafa já me elogiando. Sim, tá tudo bem? Tá bom. Melhorou? Agora melhorou, agora melhorou. Tá. Então tá, acho que a gente pode começar então pela nossa prece. Tá bom. Sim? O que você gostaria de fazer, Murilo? Tanto Já que faz. eu tô Eu, estreando. você. Quer que eu faça? Eu quero. Tá bom, então. Então vamos iniciar nesse momento, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie com a sua presença, com a sua intuição, através dos bons amigos, que possamos conversar a respeito de um assunto do qual todos nós, enquanto humanidade, necessitamos refletir e aprender uns com os outros, que é a extensão do ensinamento máximo do Cristo, do amar ao próximo como a ti mesmo. Que possamos ir desdobrando este ensinamento, compreendendo a necessidade de abranger a todas as criaturas que coabitam esse planeta conosco, que possamos estender esse amor até o mais ínfimo dos seres que permanece oculto aos nossos olhos, mas que são igualmente irmãos nossos, criaturas do mesmo Pai. Que os bons amigos nos inspirem neste diálogo, que possamos todos aprender um pouco mais da abençoada doutrina espírita, que tanto nos traz de benefícios, de consolações e de ensinamentos há mais de um século e meio. Que assim seja. Que assim seja. Linda prece, Murilo. Então, gente, esse é o nosso colaborador, amigo, perfeito, Murilo, que está conosco hoje como nosso convidado da nossa live. E ele é o autor de um dos nossos recentes artigos publicados pelo MOVE, que é sobre o impacto social da produção de carne. E a gente veio conversar um pouquinho sobre, né, semana passada nós já tivemos uma live com o Rafa a respeito do novo coronavírus e da criação e consumo de animais. E hoje nós vamos falar então sobre o impacto social da produção de carne. E para começar, Murilo, eu gostaria de te perguntar assim, como que foi o processo de criação desse artigo, sabe? Como que foi para você as suas inspirações, o que te levou a pensar sobre esse tema, o processo de construção desse artigo, para buscar as referências, como que foi esse processo assim para você no apanhado geral? Certo.
Então, eu nunca fui de escrever, né? Eu nunca tive assim essa habilidade para estar escrevendo, né? E alguns anos assim eu comecei a me envolver com a questão do vegetarianismo, né? A questão dos animais. Comecei a enxergar o sofrimento deles, né? E começou aquele questionamento, né? E a doutrina espírita, o que que ela fala a respeito? O que que ela traz para a gente, né? De Uhum, informações. E a princípio a gente não encontrava muita coisa assim, né? E aí foi passando, a gente vai pesquisando, começa a fazer amizades, né? E aí eu escrevi um artigo que foi publicado na revista Internacional do Espiritismo. E a partir daí que eu conheci o Raf, todo o pessoal ali do MOV, né? E que ainda não uhum, existia, a gente foi conversando. E então a gente começou a fazer as publicações, né, do MOV, depois que foi criado o MOV. E então surgiu essa necessidade de escrever artigos, buscando na literatura espírita, né? E uhum, aí, pesquisando, me veio essa questão dos trabalhadores da indústria da carne, né? Eu já havia visto alguma coisa a respeito num livro que eu uhum. li que chama A Política Sexual da Carne. Nossa, muito bom. E, Uhum, e lá a autora é uma socióloga americana e ela fala a respeito das várias conexões que existem entre a exploração animal e a exploração humana, a violência do homem contra o próprio homem, né? E ali ela uhum, falava já um pouco a respeito do impacto social que existe na produção da carne envolvendo os trabalhadores de matadouro, né? E aí eu pesquisei um pouco mais e eu descobri um artigo de uma criminóloga americana, que daí eu usei, né, para estar fazendo a pesquisa, é a Amy Fitzgerald. Ela é da Universidade de Windsor uhum, e em parceria ali também com a Universidade de Michigan. Ela fez um estudo em que ela pesquisou várias comunidades ao redor dos matadouros e uhum, ela começou a ver o impacto que tinha nessas comunidades, né? Então, desde o aumento do uso de drogas e álcool até homicídios, suicídios, violência doméstica, violência uhum. infantil, e tudo isso está conectado, né, na pesquisa que ela fez muito profunda, baseada numa outra pesquisa de um romancista americano, o Upton Sinclair, em que ele tinha elaborado essa teoria de que os matadouros estavam relacionados ao aumento da violência nas comunidades. Só que nunca havia sido testado. E aí ela conseguiu testar essa teoria, né? Então, Correlacionar. Uhum. isso, fazer essa relação e comprovar que a teoria dele estava certa, né? E, e aí, a partir desse documento aí que eu elaborei o artigo, né? Relacionando Sim. também o que o Espiritismo traz a respeito, né? De toda a compaixão pelos Uhum, animais, compaixão pelos homens, né? A questão da paz no planeta, que a gente não teria como trazer a paz ao mundo, né? Se a gente não der paz a todas as criaturas, né? E isso não é apenas uhum, uma frase de efeito, não é apenas uma teoria, é uhum. uma questão prática, né? É uma questão assim que é impossível haver paz no planeta enquanto a gente, enquanto humanidade, não der paz a todos os seres, inclusive a nós mesmos, né? Então, enquanto a gente indiretamente obrigar pessoas a trabalharem numa função que não é da natureza humana, né? Outra coisa que me fez questionar bastante, né? Essas pessoas que trabalham nesses locais, como que não é da natureza humana você ser violento, né? Não é da natureza humana você querer fazer mal a um ser por simples prazer, né? Sim. Tirando, claro, Uhum, aquelas pessoas que têm alguma
alguma doença mental, alguma psicopatia, Uma né? patologia. Alguma Uhum. patologia mesmo, mas assim, em linha geral, né? Em nós, quando crianças, a gente não pega um animalzinho e fica maltratando ele, né? E como já Uhum. muitos disseram, né? Pega uma criança no berço e coloca um coelhinho e coloca uma maçã para ver qual que ela vai morder para Ai, querer comer, Jesus. né? Uhum. Então, Uhum. assim, é da natureza Nossa, humana que- você querer brincar com o animal, né? E não maltratar. Então, esses trabalhadores, eles não são pessoas más de forma alguma, né? Esse índice de criminalidade não é porque essas pessoas elas já têm índoles má, é por conta da situação do emprego em que elas estão inseridas, né, do trabalho diário delas, que é tirar vidas, né? Então, Uhum. imagine ali o cidadão que ele está ali na área de abate. E tem vários depoimentos, né, no artigo desses trabalhadores Sim, a gente. falando dessa desensibilização que eles sentem a respeito disso. Então, o que me levou a questionar isso, que impacto causa neles e o quão contrário à lei de Deus, então, se torna essa atividade de tirar vidas, né? Essa industrialização que nos últimos 60, 70 anos o homem implementou no planeta, né? De industrializar a indústria da morte, né? Uhum. Henry Ford ele copiou o modelo de linha de produção dos matadores para implementar nas fábricas dele, né? E só que Uhum. ele fez o contrário, né? Ele implementou um modelo para montar algo. Nos Sim. matadores é um modelo para desmembrar, né? No caso ali os seres vivos. Nossa. Uhum. Então está relacionado, né? Toda essa máquina industrial e econômica e esse Uhum. modo totalmente antinatural de lidar com os seres que a gente desenvolveu, né? Acho que foi Sim. mais ou menos isso que me chamou a atenção para escrever o artigo, né? Muito bacana e muito necessário esse tipo de artigo que estava faltando promove, né? Sim, Eu vou selecionar aqui, eu já tinha feito uma pauta para selecionar as principais ideias que o artigo teve, né? sim, No começo, então, você está falando dessa relação entre uma escravidão animal e uma escravidão humana, né? sim, E isso é uma coisa assim, é muito chocante, porque você está tendo um direito de propriedade sobre um outro ser, né? Seja ele qual ser for. E isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante nas minhas conversas, porque a gente tem que perceber que todas as lutas sociais das minorias, elas estão interligadas a uma luta a favor do direito dos animais. Porque a base de todas essas lutas é principalmente um antropocentrismo gigantesco. E a gente mais tarde vai sim, falar sobre uma teoria chamada teoria do elo. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Mas você pensar assim que historicamente a minoria que começou a ter os seus direitos, a luta pelos seus direitos foram as mulheres, né? Pelo sufrágio universal, a questão do voto e tudo mais. Isso foi crescendo e até hoje nós temos muita luta para acabar com a violência doméstica, para uma igualdade salarial, enfim. Depois foi a luta desde a abolição da escravatura até hoje você vê uma luta antirracismo e de sim, igualdade de raças, enfim, para a comunidade negra, né? Até, inclusive, eu descobri que não se fala negro, né? Se fala preto. Eu descobri recentemente que negro vem da sim, palavra nigre, acho que é nigre que fala, que vem de inimigo do grego. Então, foi um nome sim, dado para quem era inimigo. Até eu tô me policiando para não falar mais negro, inclusive. Mas enfim, isso aí mesmo. foi crescendo, aí a luta veio luta a favor da comunidade LGBT, com casamentos, né, de pessoas do mesmo sexo, questão de refugiados está muito em alta hoje em dia. E assim, o meu panorama é que parece que todas as minorias estavam contempladas, mas faltava a luta pelo direito dos animais. E eu acho que isso é o bolão da vez, sabe? É o que está Sim, falando hoje em dia, pelo menos nos últimos 10 anos, né? uhum, E eu acho que existe uma lógica do porquê a luta dos animais veio por último, né? E a gente vai desconstruindo isso, né? Ou foi o Peter Singer, inclusive, que você citou, né? Que disse essa relação entre a escravidão humana e a escravidão animal, né? isso. Você quer falar alguma coisa sobre? Posso seguir?
Não, é isso que você falou, né? Não tem como separar as formas de opressão, né? Não existe forma de opressão maior e menor, seja de que espécie Sim, for, né? Tudo que está por trás é o orgulho e o egoísmo de nós seres humanos, sim. né? Então nós oprimimos outros seres humanos porque achamos que a nossa cor é superior, que a nossa forma de pensar, nossa crença política, o nosso sexo, tudo a gente acha que é superior, né? Inclusive a questão da sociedade patriarcal, na qual o mundo ele Uhum. foi estruturado, né? A civilização nos últimos milênios, né? Foi estruturada Sim, e que é muito bem trabalhado naquele livro que eu falei, da política sexual da carne. Aliás, é sim. esse daqui, eu recomendo pro pessoal. Leio. Ela detalha muito bem as formas de opressão que estão Uhum. relacionadas, né? E principalmente a questão do antropocentrismo junto com a sociedade patriarcal, né? O homem Machismo, guerreiro, sim. o homem machista, o homem que domina a mulher, né? E a carne é o status, né? De condição desse líder macho alfa que derrota os inimigos e que conquista o harém de mulheres, né? Enfim, todo esse Uhum. pensamento totalmente arcaico que a gente vê na nossa sociedade ainda hoje, né? Que precisa ser desconstruído. E na base Preciso. disso estão os animais, né? É o último elo da cadeia, né? Philip Uhum. Owen, que é um ex-pecuarista da Austrália, tem um discurso dele na internet que é maravilhoso. E ele diz que o movimento de libertação animal é o grande movimento de justiça social do nosso tempo, né? E que chegou esse Uhum. momento, né, como você disse. Chegou. Então, não é apenas uma, um movimento de pessoas que amam os animais, que amam a natureza, né? É muito mais complexo que isso, né? Uhum. É a base de toda opressão, né? Por exemplo, se você ensinar uma criança desde pequenininha que ela deve respeitar o animalzinho, até uma formiguinha, porque aquela formiguinha tem o mesmo direito de viver e existir que ela tem e que assim como ela não gostaria que fosse feito algo de mal, de causado dor para ela, assim também para aquela formiguinha, essa criança, quando ela for para a escolinha, ela não vai pegar o coleguinho dela, que tem uma cor de pele diferente, que é de um sexo diferente, e vai se achar superior a ele, vai Exatamente. maltratar ele. Porque ela vai compreender se aquele animal que tem pelo, que tem pena, que tem escama, ela tem que respeitar do mesmo modo, o que dirá aquele que é da mesma espécie que ela, que é humano como ela, né? Então, Sim. a educação também tem um papel muito importante nessa mudança de paradigma que a gente precisa implementar no mundo, né? Sim. Que começa em casa, né? Não Sim, deixar que a criança tenha esse tipo de noção na escola. Foi exatamente isso que você falou, né? sim, Então, daí, sobre a questão que a gente estava falando que a doutrina espírita, ela nos disse, né, sobre... nós trabalhamos no MOVE sobre isso, né? A gente trabalha mostrando que a doutrina espírita sempre falou sobre o direito dos animais, a ética animal e ambiental espírita, né? E sim, você cita no seu artigo, a gente já falou semana passada, né? Não sei se para quem viu, da questão 129 do Consolador, do Emmanuel, para quem não sim, viu, procure, que é muito interessante. Mas só para não repetir, você também citou a questão do Cartas e Crônicas, do Irmão X, né? sim, E ele vem trazer também sobre essa questão de você ter um cemitério dentro do corpo, né? Ao comer um animal. E aí ele compara, uhum, né? Ele fala da volúpia de comer as vísceras dos animais. Ele fala muito assim de comparar, quando nós nos alimentamos de um animal, nos comparamos aos canibais, aos indígenas canibais que se sim, alimentavam uns aos outros, né? Então ele realmente coloca o animal e o homem no mesmo patamar. Isso é muito importante e tá aí desde o quê? Década de 50? Eu não lembro qual é a data do sim, eu livro, acredito mas por aí. uns 70 anos, no mínimo, já deve estar aí à Uhum, disposição para todo mundo ler, né? E aí, sim, agora que nós estamos conversando sobre isso, então, como isso é impactante, né? E você segue também dizendo
que comparando com outros orbes, né, em que você tem uma relação diferente dos animais. Então você lembra, muito bem lembrado, que a mãe de Chico Xavier escreveu um livro através do Chico chamado Carta de uma Morta. E ela cita como que é a humanidade de Marte. É engraçado a gente pensar isso, poxa, né, Marte tem humanidade Uhum. e tal, mas sim, eles possuem, eles estão à frente da Terra. Sim. Eles estão. E assim, ela até explica o porquê que está à frente da Terra, né? Se você quiser falar sobre, que está no seu artigo, seria muito legal. Não, ela relata, né, a experiência que ela teve visitando, né, esse planeta, né, que Marte, como está um patamar acima da Terra, ele está num plano mais etéreo, né? Então, as pessoas Isso. podem perguntar, pô, a gente olha pelo telescópio, é tudo deserto, tá lá o robozinho lá explorando, né, um planeta inóspito, né, no nosso padrão vibratório, né? Ele está daquela forma, Uhum. mas no padrão mais elevado, ele é totalmente cheio de vida, né? Dentro dos nossos sentidos também, né? Às vezes nossos sentidos não são capazes de perceber vida lá. E assim como nós não enxergamos o plano espiritual que está ao nosso redor, né? Mas aqui na minha sala tem espíritos aqui, a gente só não enxerga com os Aqui olhos deve da ter um matéria. monte. Sim, né? Em todo lugar. Então é apenas Uhum. uma questão do estado vibratório, né? Então ela Exato. relata que lá a humanidade de Marte, e Humberto de Campos também, eu não lembro o livro, ele também faz o mesmo relato, Ah, é que a verdade. humanidade de Uhum. Marte evoluiu mais rapidamente, justamente Uhum. porque não seguiu nessa trilha da destruição da morte, e Isso. principalmente Uhum. por não ingerir os animais, né? Não matar um animal senciente para comer, né? Então, Uhum. eles partiram para uma alimentação vegetal, né? E hoje, com certeza, estão em outro tipo de alimentação aí que a gente nem Sim. consegue imaginar, né? Sem envolver a morte de absolutamente nenhum ser. Mas então é Uhum. muito interessante essa informação que mostra que a Terra não é padrão para absolutamente nada, né? A gente muitas vezes cai nessa de que, não, olha, o caminho para evoluir é esse, não tem outro meio, né? A gente saiu do planeta Uhum. primitivo, veio agora para provas e expiações, estamos indo para a regeneração. Então, Uhum. ficar sem se alimentar de carne só em planeta de regeneração. E não, Uhum. Marte, né, como ela fala, desde os primórdios da civilização de Marte, né? Desde que eles Nossa. começaram a formar os núcleos de civilização em Marte, eles já compreenderam que não era para matar o outro ser para se alimentar, né? Então isso é uma informação assim muito relevante que é dado muito Uhum. pouco destaque no meio espírita, Poxa, se provando você que pensar que. Ai, desculpa, Maria. não, Eu ia só não, complementar que a questão é que se nos primórdios da humanidade deles, eles já interromperam a morte na alimentação, o que isso não deveria ter impactado em toda a construção de uma sociedade, sabe? Será que sim, isso não impactou, por exemplo, na questão de homens e mulheres, ou mesmo das guerras? Será que existiu conflitos armados? Será que eles realmente pararam para pensar que, bom, eu não vou matar um animal, eu vou matar um outro da minha espécie, sim, que é aquilo que você falou da escola? Então, eu acho uhum. que eu fico imaginando como que seria toda a construção da sociedade deles, né? Sim, dá a entender que nem guerra eles tiveram, né? Eles Uhum. pularam, né, uma etapa que não é uma etapa, é inútil, né? A gente não tem que passar Exato, por guerra, né? Deus não, não Deus precisa. teria que ser muito cruel para colocar o único padrão de evolução dos seres é dessa forma. Não, né? Uhum. Ainda mais de seres que atingiram o nível da humanidade que é nossa, que temos a consciência da Sim. existência dele, que temos a consciência do outro ser, de que o outro ser sofre, que nós sofremos, né? Então, isso só aumenta a nossa responsabilidade e também nos mostra que é possível, né? Outros fizeram e por que que a gente não vai fazer, né? Por que que a gente ainda Sim. insiste e inventa mil e uma desculpas para permanecer neste modo de civilização, de padrão alimentar e de consumo, né? Então, está Uhum. na hora de mudar a chave, né? A gente já É tem só a gente informação pensar, demais. será que o mundo de regeneração vai ter matadouros, sabe? Você consegue imaginar um mundo de No regeneração livro com dos Espíritos, matadouros? os Espíritos dizem, né, que enquanto for derramada uma Uhum. gota de sangue no planeta, o planeta não Sim, passa por regeneração, né? É uma gota de exato. sangue, não Esse interessa a mesmo. espécie. Enquanto a gente matar humanos e não humanos,
nada feito. Uhum, Né? uhum. Perfeito, é isso aí. O Rafa ele lembrou nos comentários para você citar a questão do André Luiz, que ele fala no Missionários da Luz sobre a questão dos matadouros, que o Alexandre, na verdade, fala, né? Você poderia Ah, falar um pouquinho sim. É, André das Luiz, implicações espirituais, né? sim, junto com o instrutor dele, eles visitam um matador, bem lembrado, Rafa. Eles Obrigada, Rafa. visitam, visitam um matadouro e ali André Luiz ele descreve o ambiente do matadouro, né? Uhum, Então, assim, André Luiz, que passou 8 anos no umbral, ele disse que nem nos piores momentos que ele passou no umbral, ele viu cena tão tenebrosa quanto no matadouro. Que espíritos que estão ligados ainda à matéria, eles permanecem nesse ambiente porque eles necessitam desse padrão vibratório de dor e de matéria bruta, né? Digamos assim. isso. Então, quando é cortada a garganta dos bois e jorra aquele sangue quente, esses espíritos eles vêm como uma nuvem e se jogam em cima daquele sangue fervilhando que cai no chão e sugam o plasma do sangue, né? Uhum, Então, é um ambiente totalmente trevoso, né, de um matador. E aí entra a questão dos trabalhadores, né? Imagine esses homens e mulheres inseridos nesse ambiente, né, envoltos sim. nessa vibração, com esses espíritos também igualmente necessitados de auxílio, né? Que esses espíritos também não são espíritos maus, né? Tem também os Sim, maus que de maneira aproveitam nenhuma. dessa Uhum, energia, né? Escravizam esses espíritos, mas via de regra eles também são irmãos necessitados de auxílio e estão presos a uhum, essa ilusória necessidade dessa alimentação grosseira, né? E sim. então é muito impressionante esse capítulo, essa narração do André Luiz, em que ele mostra muito claro esse ambiente que não tem nada de natural, né? Não tem nada de divino. É muito claro, a gente vê que não é uma programação divina, né? Deus não programou uma coisa dessa, né? Isso é Uhum, criação nossa, é criação do homem, não é uhum, criação de Deus, né? uhum. E então assim, É. é muito impressionante esse capítulo e dá muita pena, né, de ver todos os seres envolvidos. E como eu Uhum. falei, a questão dos trabalhadores, né? Que É, situação isso que eu eles ia puxar o ficam ali, gancho. né? Que situação que eles Você. ficam. Então, você fala sobre a questão dos trabalhadores encarnados, né? Tipo, você Sim, sim. pensar que, poxa, você não tem escolha, você precisa trabalhar, né, nesse Uhum, ambiente, e você, como mesmo falou, o homem criou esse ambiente que não era natural. Você permitir que irmãos nossos encarnados, que precisam ganhar o seu ganha-pão, estejam uhum, num ambiente desse, sabe? sim, A gente precisa pensar neles, né? sim. E você fala, por exemplo, que eles têm transtornos de estresse pós-traumático, que é semelhante a pessoas que voltaram de guerras, né? Isso. Então, Eles pensar que já ele está foram ali feridos nessa matando PTSD. rotineiramente vários animais sencientes, né? Como que não Uhum, fica a cabeça de uma pessoa dessa, né? sim. E aí acho que É, você pode começar a falar sobre a questão da pesquisa, né? Foi muito interessante essa pesquisa da Amy, não sei falar sobre o nome dela. É Fritz, é, Fritz Fritz Gerald, Gerald. não sei falar. Então, ela fez essa pesquisa em vários matadouros ali, se eu não me engano, da região ali de Chicago, é uma região dos Estados Unidos, eu não me lembro agora. Então, Hum, ela fez é em o vários, Kansas, Kansas. no Kansas, isso. E então, assim, ó, ela fala lá que ela analisou 581 municípios de 94 a 2002. Então, assim, não é uma pesquisa que foi feita em curto prazo, uma pesquisa curta, né? Uma pesquisa prolongada de anos, né? Então, assim, os Sim. dados ali são bem sólidos, né? São bem confiáveis. Uhum, E, uhum, e aí ela vai relatando, né? Eu relato no artigo aquilo que ela observou, né? Então ela fala que, por exemplo, o funcionário que o ato era matar o animal em si apresentava sinais de estresse pós-traumático, né? Comparável a de veteranos de guerra. E muitos deles tinham comportamento ali ligado ao abuso de álcool, drogas, síndrome do pânico, paranoia, ansiedade, depressão, né?
Uhum. E aí ela prossegue, né? Ela coloca relatos, né, dos matadores. Ah, Então, sim. esses relatos também são bem chocantes, assim, bem... Eu queria ler eles. Será que a gente pode dar essa abertura para ler? Sim, acho que dá tempo, né? Tem um, dois, três, quatro relatos. Então eles falam assim: muitos trabalhadores de matadouros, cuja função é matar porcos, têm problemas com álcool. Se você parar um pouco para pensar, verá que está matando milhares de seres todos os dias. Eu lembro que quando eu li isso, eu parei e falei: ih, rapaz, é mesmo? Sabe quando dá um negócio? Sim, Aí eu me coloquei diretamente assim no lugar dessa pessoa matando ali, tipo, diariamente, de segunda a sexta, 8 horas por dia. sim. Gente, é uma coisa assim, você não mata um cachorro, vai matar um porco? O que que isso não vai gerar de dessensibilização numa pessoa dessa, né? Em sequência, né? E Não ele, é um, vários, o tempo todo, é, né? Sai um, vem ele outro, vai sai falar um, uma, vem outro. ele vai falar uma parte aqui mais pra frente também sobre essa relação. Eu já leio. Ó. O outro relato. Na verdade, pensei que estava ficando louco em um ponto. Eu ia direto pro bar depois de trabalhar todos os dias. Bebia 4 ou 5 cervejas e então ia para casa. Me sentava e ficava olhando para o nada de 3 a 4 horas. Eu não abria a boca. Quando abria, era para xingar ou mastigar. Minha esposa pensou que tudo era dirigido a ela. Eu gostaria de dizer a ela a verdade, encontrar as palavras certas para que ela realmente entendesse, mas eu nunca consegui. Pequenas coisas me tiravam do sério. Uma vez eu estava colocando uma nova correia no alternador do carro da minha esposa, e a chave escorregou e acertou a minha articulação. Afastei-me e tive um ataque batendo naquele carro. Eu estava batendo, chutando, gritando com ele. Foi como se eu tivesse perdido a cabeça. Você quer comentar essa questão? Não, Ele o levar Rafa, para casa essa violência, né? sim, o Rafa ele colocou aqui nos comentários, não estou conseguindo ver o nome de um documentário que trata, acho que é Carne e Osso, que trata dessa questão dos trabalhadores, né? Então tem um documentário também que fala a respeito disso. Olha, esse eu não conhecia. Então, o Rafa acabou de colocar aqui mais uma ajuda do Rafa aí. Gratidão novamente, Rafa. Então é curioso isso, porque ele falava que ele só abria a boca para xingar ou mastigar. Então, Sim, ele estava psicológico, em assim, totalmente estado alterado, né? alienado, né? Estava totalmente alienado da realidade, né? Era aquilo lá, Uhum, ia lá, matava, matava, saía, bebia, ia para casa, ficava lá como um zumbi, né? Depois no outro uhum. dia, de novo, a E a mesma, like? mesma rotina, né? Então isso, né? Como ele diz, né? Eu estava perdendo a cabeça, né? Faz um dano inimaginável na mente da pessoa, né? Sim. O próximo relato fala assim: a pior coisa, pior que o perigo físico, detalhe, é a Uhum. carga emocional. Se você trabalha na área de abate, por qualquer período de tempo, você desenvolve uma atitude que te permite matar coisas, mas não te permite se importar com elas. Você pode olhar nos olhos de um porco que caminha ao seu redor pelo chão ensanguentado e pensar: meu Deus, esse é realmente um belo animal. Você pode desejar adotá-lo como um animal de estimação, que é o que normalmente as pessoas pensariam, né? Porcos deitados no chão de abate se levantavam e esfregavam o focinho em mim como se fosse um filhote. Então, ele está contando o que acontecia ali no momento ali do abate. E 2 minutos depois eu tinha que matá-lo, bater nele com um cano até a morte, e eu não podia me importar. Então, assim, eu tô aqui, ó, lacrimejando, porque é uma coisa assim, é você tirar a humanidade de uma pessoa e fazer ela, sabe? Tipo, se você não conseguiu fazer ainda a conexão entre um cachorro e um porco, se você ainda consegue ver essa diferença, tenta imaginar que se fosse um abate de cachorro, será que uma pessoa que fosse contratada para bater e matar cachorros todos os dias, você acha que ela se sentiria bem fazendo isso, sabe? Uhum. E assim, eu dentro da veterinária, a gente vê as instalações, né, dos abates e tal. E a gente vê os animais que estão na criação para depois ser abatidos. Nossa, o olhar de um suíno, de um porco, é um dos mais humanos que tem. Ele olha profundamente para você, sabe? É uma coisa assim, que você faz uma É muito conexão na semelhante hora, ali, na hora. né? Eles são gentis, eles são amorosos, eles ficam raspando assim o narizinho para pedir carinho. Uhum. Olha, é uma coisa muito surreal. E você submeter essas pessoas a esse tipo de crueldade para elas é desumano, de verdade.
sim. E o último relato aqui, ele fala assim: quando eu trabalhei no andar de cima, onde eu retirava as entranhas dos porcos, eu podia ter uma atitude de quem trabalha em uma linha de produção, ajudando a alimentar as pessoas, né? Porque afinal é uma produção de alimento. Mas na área do abate, eu não estava alimentando pessoas, eu estava matando coisas. Minha atitude era: é apenas um animal, mate isso. Às vezes eu também olhava para as pessoas desse jeito. Aí que é o problema, né? Uhum. Eu já tive ideias de pendurar o meu capataz de cabeça para baixo na linha e apunhalá-lo. Lembro-me de entrar no escritório e dizer ao meu superior que eu não tinha nenhum problema em puxar o gatilho para uma pessoa. Se você entrar na minha frente, eu vou explodir você. Cada pessoa que eu conheço e que trabalha apunhalando os animais carrega uma arma. Qualquer um deles atiraria em você. A maioria desses que eu conheço já foi preso por assalto. Ai, eu não tenho mais nada pra falar, Murilo. Só faz que eu tô chocada. Só de ler de volta isso. Os relatos são assim muito intensos e fica muito claro, né, o dano psicológico que essas pessoas sofrem, né? Então, aquela questão, né? A pessoa ela está matando animais, então para a sociedade, está matando animais para alimentar pessoas, ok, né? Mas e o dano psicológico que está causando nela e o risco que essa pessoa é para ela própria, né, até chegar ao ponto de um suicídio, e para outras Sim. pessoas, né, porque ela perde totalmente a cabeça, ela sofre danos psicológicos ali, muitas vezes irreversíveis, né? E como mais à frente falam na pesquisa, o nível de rotatividade dos matadouros, né? Porque aquele negócio, a pessoa não aguenta trabalhar muito tempo num lugar desse. Então, ou ela é mandada Uhum. embora por baixo rendimento, ou ela se machuca Uhum. por ter uma atividade também muito perigosa. Tem muito Muito. Uhum. de ler, né, por movimentos repetitivos, principalmente o pessoal que Uhum. trabalha ali desossando os animais, né? É na É um linha de trabalho, montagem, sim. sim, é um trabalho repetitivo, né? É literalmente uma linha de produção. E então, essa rotatividade causa desemprego, que vai carregando todos esses traumas. Imagina, a pessoa é traumatizada e tem como se diz? Tem esse trauma e tem o desemprego junto. Ela parte para a violência, ela parte para o roubo, para o assalto, né? E É. juntando essa sensibilização que ela adquiriu no matadouro, ela pode facilmente matar uma pessoa para pegar alguns trocados, né? Uhum. Para Se ela é torna um perigo diferente, para a humanidade, né? Uhum. porque ela Para toda a passou sociedade. dias, meses tirando vida de seres. Então, tirar a vida de outras pessoas, para ela também não vai ter muita diferença, né? Então, Sim. é muito complicada a situação, é muito complexa. A gente, Uhum. enquanto sociedade, precisa repensar muito bem as várias arestas aí da exploração animal, né? Sim. Então, Você pensar assim que você está financiando com teu dinheiro, sabe? Uma vez eu vi uhum, uma imagem muito uhum, forte no Instagram, que era assim, tipo uma imagem assim, dividida no meio, e tinham duas pessoas. A pessoa que estava à esquerda da imagem era uma mulher, uma menina, vestida com uma camiseta escrita I Love Animals, e com o seu cachorrinho na coleira, com o cachorrinho assim da mão direita. Na outra mão ela estava entregando dinheiro assim, tipo, sorrindo, e o dinheiro estava indo na mão de uma pessoa, daí era uma coisa assim mais escura, no outro lado da imagem. Ele estava usando uhum, aquelas roupas de frigoríficos manchadas de sangue, recebendo dinheiro com uma faca na mão. E aí do outro lado tinha um porquinho com um olhar triste, tipo, esperando para ser morto, sabe? E uhum, aquilo me chocou de um jeito assim, porque realmente as pessoas elas não estão fazendo uma conexão, né? Elas estão tipo, sim, sendo ativistas pelo direito dos animais abandonados, maltratados, que isso é lindo uhum, e tem que ser respeitado. sim, Mas o ponto é você não incluir todos os outros seres. E você, sim, infelizmente, você está sendo hipócrita, por mais que você não tenha feito essa conexão, né? Poxa, se você pensar assim, será que eu seria capaz de matar um animal para consumir? Ah, mas então é mais fácil eu dar dinheiro pra alguém fazer isso. E a pessoa que se dane, sabe? De ter o seu sim, psicológico abalado. uhum, Isso é uma questão muito séria pra ser refletida, sim. né? É, Enfim, é, necessário. naquele livro, né?
Política Sexual da Carne, a autora ela trata de um conceito que chama referente ausente, que é justamente essa dissociação entre o pedaço de carne no prato e o animal que um dia respirou, viveu, sentiu e sofreu para ser transformado naquele pedaço de carne, né? Então isso é uma estratégia da indústria, né? Os matadouros eles são afastados da cidade, não é por questão Sim. apenas sanitária, é justamente porque se ficar no meio da cidade e as pessoas sentirem o cheiro de sangue, que é insuportável, e ouvirem, principalmente ouvirem o grito dos animais, a indústria Uhum. colapsa em pouco tempo, né? Paul McCartney tem Sim. aquela frase célebre, né? Se os matadores Uhum. tivessem parede de vidro, todo mundo seria vegetariano, né? Sim. Porque cai naquele ponto central, né? A nossa natureza não é para isso, né? Nós não somos seres Uhum. cruéis, nós não somos seres que apoiam, né? Então a gente vê também o extremismo de muitos veganos criticando e xingando quem ainda come carne e Uhum. tal, falando que vocês são assassinos e tal, mas não é. Ninguém tem Não, essa gente, é noção, né? Quem ainda come não conseguiu fazer essa conexão. da É apenas conexão, isso. exatamente. Ninguém come carne porque é mal, porque sou indiferente, né, ao sofrimento dos animais. Uhum. Falta conexão, Uhum. né? Falta mais informação, mais divulgação, que é o que a gente tenta fazer, né? Uhum. Conscientizar as pessoas, né? Através da Sim. obrigação principalmente de uma comunicação não violenta, né? É que a Isso, gente essa é a vai base do ter MOV, né? Uhum. isso, é a base do móvel, né? Comunicação não violenta, né? Ser convidativo, né? Jamais impositivo. Sim. E, enfim, aí essa questão ela realmente ela é muito abrangente. Você chega ao ponto de, por exemplo, incluir as mulheres, né? Que existem muitas mulheres que trabalham nos frigoríficos, né? A maioria delas sofre da LER, que é a lesão de exercício repetitivo, que foi o que você falou, porque ela Uhum, tá ali na linha de montagem, tá embalando, tá desossando, ou tá, enfim, fazendo algum tipo de função ali, e é todo dia. Realmente é igual uma linha de montagem, só que só que o trabalho é humano, né? Como era em 1920, com os carros, né? Em que as pessoas que faziam, né? Hoje em dia, sim. a indústria automobilística já é totalmente automatizada, você não tem pessoas ali. Mas Uhum, agora a indústria dos animais, não, você tem ainda o fator humano ali, né? sim. E eu já li, eu não lembro a referência, mas eu já li um artigo que falava sobre o aumento de assédio sexual em mulheres que trabalham nesse tipo de lugar, que inclusive o Uhum, livro da política sexual da carne, ele fala dessa relação, né, desse poder e tal, que envolve a questão do machismo com o especismo, né, então você tem essas mulheres também numa situação de risco ali nesse ambiente, uma coisa também a se pensar. Enfim, assim, o diálogo vai, né, ele seguiria assim, se a gente falasse sobre isso, ia dar umas 3 horas de live, sim, mas é verdade. infelizmente, não temos só isso de problemas Uhum, sociais que a indústria da carne tem, né? uhum, E um outro ponto que você citou aqui muito importante é a questão do trabalho escravo, né? Você pegou uma sim. referência muito importante aqui da ONG Repórter Brasil, referente ao ano de 2012, Isso. que fala assim que a maior parte do trabalho escravo está na pecuária, né? Na indústria Sim. da agropecuária. E eu li até, inclusive, esse artigo, ele falava muito porque está envolvido com a questão ali da Amazônia legal, né? Com um Sim. desmatamento ilegal, desmatamento ilícito. Então essas pessoas elas desmatam a Amazônia, né, a mando Uhum, de outras pessoas, num trabalho escravo. E toda essa madeira que foi retirada para poder fazer o pasto, ela é utilizada na indústria de carvão vegetal, que é uma das sim. também, tá acho que no segundo lugar, né, de maior trabalho escravo. Como que foi essa parte, assim, para você pesquisar e, enfim, refletir sobre isso? Essa parte, se eu não me engano, eu vi alguma coisa no livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, Muito bom. e ele trata bastante de toda a questão ambiental, do impacto, né? E aí eu cheguei nesse Uhum. site aí dessa Repórter Brasil, que monitora, né, os casos de trabalho escravo no
no Brasil, né? Ela atua nesse sentido. E, e aí ficou muito claro a ligação, né, entre a devastação da Amazônia, a pecuária e o trabalho escravo, né? Então, Uhum. assim, são coisas que estão totalmente conectadas e são inseparáveis, né? Sim. Existe também trabalho escravo na agricultura, porém o índice é menor, né? O Uhum. grosso mesmo está aí na questão da pecuária, né? Abrir pasto para gado, consequentemente derrubando árvores e vendendo ilegalmente, e no próprio Uhum. manejo do gado e Sim. dos frigoríficos, né? E também, assim, o Brasil ele tem muito frigorífico ilegal, né? Muito Ah, abatedor sim. clandestino, né? Isso é um Isso, dado que eu estudei na aula. É 40%. Foi minha professora que falou isso. Tipo, eu notei, sabe? 40% dos abatedouros que existem no Brasil são clandestinos. E quando eu falo uhum, clandestino, eu digo assim, que não tem sanidade, não tem higiene, uhum, é um risco para a população de doenças, a gente vê por aí, tipo, gripe suína e tal, e coisas piores. E você não tem nenhum tipo de dessensibilização no animal, no sentido de ter um bem-estar, ou que as pessoas uhum, falam e odeiam, né, que é o abate uhum, existe, humanitário, né? que de humanitário não tem nada. Uhum, Assim, vão na paulada, sabe? Então, isso, e aí vende como é que fala? Açougues de cidade pequena, uhum, assim, não tem nenhum tipo de fiscalização do governo federal, do Ministério da Agricultura. Isso é muito, nossa, é perigoso num nível, assim, e uhum, 40% da carne que chega em você é de abatedouros clandestinos, isso é muito sério. sim. Né? Ainda mais esse fator agora que envolve o trabalho escravo, Então, né? imagine se nos, digamos assim, nos regulamentados existe essa questão Já do existe, né? sofrimento dos trabalhadores, né? Imagine nesses Uhum. clandestinos, então, que não tem fiscalização e aí sim, né, as pessoas são literalmente escravizadas, né, nesse tipo de trabalho. Então, Nossa. é uma abrangência, assim, muito, muito grande, né? A questão do veganismo mesmo não é só os animais, né? Não é só a natureza, Pelas todos, né? pessoas As pessoas também, também. não tem como separar, né? Sim, e depois a gente ainda até refletiu, conversando, né, sobre o seu artigo, e a gente pensou que também tinham outras questões que a gente poderia falar para complementar, né? Outras problemáticas. E a gente Uhum, anotou a questão indígena e o MST. A gente não vai entrar muito na discussão, porque a gente também tem pouco tempo, sim. mas essa questão, assim, da desapropriação das terras é uma coisa muito triste, assim. E ano passado foi autorizada uma PEC pelo governo federal que autoriza a ocupação das terras indígenas pelos agropecuaristas para realmente ocupar aquela terra e fazer, enfim, plantação e tal. Uhum, E, e a gente tem que lembrar que a gente tem uma bancada ruralista, né? Há muito uhum, tempo, há muitos anos, não é desse governo, há muito tempo. É uma bancada extremamente forte, né? Junto com a bancada evangélica. E eles tomam muitas decisões no nosso país, né? A gente tem muito, muito, muito dinheiro envolvido nisso e a nossa política está totalmente interligada. Né? A luta que a gente fala dentro do movimento vegano é uma luta política também, sabe? sim, Se não tem a como. gente não adianta nada a gente fazer um ativismo ali se a gente não ir na raiz, né, que é a política que vai realmente tomar iniciativas e atitudes práticas realmente viáveis, né? Sim, tá tudo interligado, né? Não tem como Sim. separar aí todas essas questões. E, e como você falou, né, os povos indígenas, né, que daí eles começam também a sofrer essa pressão, invasão de terras, né? A própria grilagem, a maior parte é Uhum. para Sim. suprir a pecuária, né? Então, também a devastação da Amazônia, grande parte por conta da pecuária, né, que exige uma Sim. grande quantidade de terra, seja para o gado pastar, ou seja para plantar soja para alimentar gado, né, e não vegano, Exato, exato. como a maioria das pessoas pensa, né? A parte Nossa, do sim. grão
não é a gente que come, são os animais, né? Não. Então, E eu tô de prova porque eu estudo isso. Tem uma matéria chamada agrostologia que a gente estuda sobre as forrageiras e alimentos que a gente tem que alimentar o animal. pois, então a coisa não é simples, né? Não é mesmo. E eu acho que o último ponto aqui, a gente falou das mulheres, né? Que tudo isso está interligado. E aí tem a parte da concentração de renda, né? Que, que é uma coisa complicada, né? Você ter uma elitização dos alimentos de origem animal e Sim. pouco acesso a um alimento assim de qualidade, digamos assim, para uma população de baixa renda. Então, o que sobra são as carnes de segunda, são os ovos Uhum. das galinhas que foram criadas em gaiolas e que são os mais baratos, aquele ovo branco. E aí você, poxa, você fica pensando, mas se essa informação de que ser vegano, consumir apenas alimentos vegetais e procurar marcas assim acessíveis é uma coisa extremamente democrática, acessível, barata. Só que essa informação não chega para as pessoas, né? Sim. Não, as pessoas não têm esse acesso. E eu até fico pensando que eu acho que é feito de uma maneira que para elas não saberem também. Então, eu recomendo para todo mundo fortemente um perfil de Instagram chamado Vegano Periférico. E é um cara assim, são dois irmãos, na verdade, eles são muito, muito, muito legais. Eles colocam ali as refeições diárias deles, né? Sim. E são super simples, super tipo arroz e feijão, sabe? E eles falam sobre política, uma coisa assim muito, muito bacana para atingir o máximo de pessoas. Né? Se a gente conseguisse atingir essa população, que é a maioria, né, do nosso país, do mundo, a população de baixa renda, poxa, o Uhum. quão forte a gente não conseguiria mudar isso tudo, sabe? Sim. Então é um ponto assim muito importante que eu achei necessário a gente frisar aqui, né? Isso E não é essa questão, né, que você falou de baixa renda. Foi criado esse mito de que ser vegano é caro, né? Ser vegano é para elite, né? Sendo que na verdade é exato. o contrário, né? Qual que é o básico da nossa alimentação? Arroz, feijão, legumes, Uhum, verduras, uhum. grãos. Leguminosos, né? E o que que é o Grão de caro? É bico, carne, de vidro, né? né? Eu lembro Uhum, quando eu era adolescente, né? Comia carne e era uma, duas vezes na semana, porque era caro, né? Então, assim, realmente, sim, a carne é elite, não o contrário, né? Então, exato. só que foi vendido a ideia justamente o contrário. Não, você não comer nada de origem animal é caríssimo, né? Sim, Você comer os alimentos de origem animal é que é barato, né? Sendo que não, é é. justamente o contrário, né? Só que Uhum, a propaganda é muito forte, né? Então, é é. preciso reverter, né? Mostrar para pessoas a realidade. Olha, você vai economizar mais, ter mais saúde se adquirir uma dieta livre de Mais produtos de saúde, origem animal, essa vegetal, né? informação. Sim, Indicada pela OMS, inclusive, né? sim, Tem né? tantas Não é, pesquisas que falam dos alimentos vegetais, a importância e os impactos positivos que tem contra doenças cardiovasculares, contra alergias, contra, olha, câncer, câncer, sim, sabe? E, infelizmente é o que acontece, que essas pessoas de baixa renda acabam tendo. Não só elas, mas todo mundo, mas enfim, mas uhum, elas é que vão ocupar o SUS, né? Vão encher o SUS de leitos de pessoas com sim, esse tipo de problema, o que facilmente poderia ser evitado e não superlotar o SUS, sabe? Superlotar uhum, com. Não superlotar, mas assim, ocupar o SUS de outras maneiras, né? Que não fossem essas doenças que são totalmente evitáveis, né? E eu acho que falta um tempinho. Eu lembrei que eu esqueci de falar sobre a teoria do elo, que eu prometi no começo, e esqueci de ah, falar. sim, E eu acho que dá para fechar com ela, que ela é muito legal, né? Assim, a teoria do elo eu descobri na faculdade com duas amigas minhas que são do mestrado, da pós-graduação, e elas são da área de veterinária do coletivo. E eu acho que já existia essa teoria, e elas estudam, eu não lembro bem, mas ela chama de teoria do elo. Então, o que que fala, assim? Basicamente, é você encontrar, quando você encontra um animal em situação de maus tratos, por exemplo, uma médica veterinária encontrando um animal em situação de maus tratos, se você vai até a fonte tentando encontrar o agressor, você vai perceber que nessa mesma família você tem uma criança sofrendo agressão física ou muitas vezes agressão sexual, abuso uhum, sexual. Você pode ter um idoso negligenciado, largado, abandonado.
você pode ter um filho LGBT com uma situação de abandono ou de violência, de maus tratos também. E você pode ter uma mulher, sim, numa situação de violência doméstica grave. E, em geral, são de populações de baixa renda também. Então, assim, essa teoria ela engloba tudo, porque ela para pensar e casa com o começo da nossa conversa. De falar, poxa, por que, que o direito dos animais veio falar justamente agora? Por que, que foi feito? O início da nossa sociedade, até antes, nós já tínhamos a questão da caça dos animais, então, digamos assim, que ela foi a primeira minoria que foi abusada, né? Digamos Sim. assim, pelo antropocentrismo. Mas ela é a última que nós estamos combatendo dentro dessa linha histórica. Por Uhum. que que isso acontece? Justamente porque o Peter Singer fala muito sobre isso. Nós temos círculos de empatia que saem de mim, e os que estão mais próximos de mim teriam mais essa noção de empatia, nós teríamos mais proximidade dessas pessoas, e com isso evitaríamos uma violência, uma agressão. E esse círculo ele vai se expandindo, até que os últimos da parte mais exterior desse círculo seriam os animais e o meio Sim. ambiente também. Então, os animais, eles são aqueles que as pessoas têm menos empatia, e com isso, uma pessoa que tem um potencial agressor, ela vai primeiro agredir, antes de qualquer outro Uhum. ser, em geral, né? Sim. Então, assim, às vezes você pode encontrar uma pessoa, uma família, que tem um animal em situação de maus tratos, só que ainda não chegou a ter agressão para outras, agressão assim mais séria para outras pessoas da família. Isso é um Uhum. indicativo muito importante para a gente ajudar a combater, junto com a polícia ambiental, a polícia civil, a evitar um tipo de agressão que poderia acontecer. Então, essa descoberta dessa teoria é incrível, assim. E eu acho que ela é reveladora para a gente entender todo esse panorama que nós estamos tendo de lutas que se interligam e se conectam, e a gente tenta, ao mesmo tempo, abraçar todas, né? Não somente Sim. os animais. Sim. Eu lembro que eu vi uma matéria também falando que os especialistas em criminalidade, né? Eles dizem que os psicopatas eles começam praticando muitas vezes Ah, na eu já vi infância isso. com animais, né? Com animalzinho de casa Uhum, mesmo, ou com um animal que pega no jardim. Às vezes pega um uhum. gafanhotinho ali, começa a arrancar Um a perna, né? ratinho, né? Um Uhum, ratinho, né? E muitas vezes, né, o que é pior, os próprios pais vêm e acham engraçado, né? Não consegue incentiva, né? associar aquilo como algo que deve ser educado e trabalhado seriamente na criança, né? Então, Exato. pegou um gafanhotinho ali e matou. Não, não faz isso, mas não, Pegou não mata a. demais. Como é que é o Eles nome falam daquilo? assim, lagartixa, Luneta, é luneta, não, como é que é o nome daquilo? Que coloca pra a matar a lupa, formiguinha. matar a formiga lupa, você coloca no A sol, né, lupa, isso. para torrar a Nossa, gente, formiguinha, né? sim, começa na infância, né? E às É vezes uma coisa os que, pais é, vivem uma coisa dessa, né? Porque não sim, faz associação que aquele ser ele é tão importante como qualquer outro, né? E uhum, que incentivar isso vai acabar chegando nele próprio, né? Vai chegar sim, no humano, pode chegar no próprio pai, na própria mãe, né? Aquele filho acabar cometendo alguma coisa contra eles. Então, sim, nada é insignificante, né? Quando se trata de exato, violência contra um outro ser, né? Não existe violência maior e menor, né? sim, exato. Violência é, é algo que vai causar um impacto que ninguém pode prever, seja começando com um gafanhoto, seja já indo diretamente para uma pessoa, né? Uhum. Então, E se a tudo gente tem busca pela paz, né? Principalmente a gente sim, espírita fala tanto sobre isso, seguir o modelo de Jesus e amar ao uhum, próximo, né? Quem é esse próximo? Se não sim, todas as criaturas e todos os seres. A gente precisa mudar essa chavinha e começar a relacionar todas as criaturas nesse próximo, né? sim, E, poxa, eu acho que a gente tem que começar a rever pelo prato de cada dia. Nós temos três escolhas todos os dias: café da manhã, o almoço e o jantar, para a gente sim, mudar os nossos hábitos. E não é para mudar amanhã. Se a gente sabe, se a gente tem o conhecimento, é para mudar hoje. Né? O quanto sim. a gente vai ser cobrado pelo aquilo que a gente sabe e temos 30 segundos. Nossa. Eu fico desesperada quando aparece esse negócio. Considerações finais, Murilo. 20 segundos. Só quero agradecer a oportunidade de participar e pedir que as pessoas reflitam, né?
reflitam que a questão dos animais não está restrita a eles, envolve as pessoas, envolve uma responsabilidade muito grande e